A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom que nós estamos aqui. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua fé. Quero nesta oportunidade ministrar uma palavra a seu coração. Abre sua Bíblia comigo no livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Quero estar subordinado ao tema que diz: a graça de Deus cura os corações feridos. Quero falar, querido, sobre o poder do perdão. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 14 de Mateus 6. Diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoarás a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens a sua ofensa, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Né? Queridos, eu creio que em algum momento da nossa vida, nós tivemos conflito, nós fomos magoados por alguém, nós fomos ofendidos por alguém. E em alguns casos, esta ofensa provocou em nós uma ferida na nossa alma. E esta ferida, por sua vez, tem provocado dores tão intensas na nossa alma que parece que se torna impossível de perdoar esta ou aquela pessoa. Mas nesta oportunidade, eu quero compartilhar com você, né, um ouro que é justamente o poder para curar as feridas que produz essas dores profunda. Eu quero falar a respeito do perdão. A respeito do perdão. A verdade é, queridos, que para nós cristãos o perdão não é uma opção, mas é uma ordem direta de Deus. Quando nós olhamos para estes versículos de São Mateus capítulo 6, o versículo 14 e 15, nós vamos encontrar uma palavra condicional, porque se perdoaste, né? No versículo 15, se porém, ou seja, mas para mim e você, que conhecemos a palavra e queremos ser libertos, queremos ser curados, queremos ser tratados, né? O perdão não se é mais condicional, mas ele é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós pensamos, né, no perdão como algo condicional, como algo que nós podemos escolher, como algo que fosse opcional nas nossas vidas. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que Deus nos ordena a liberar o perdão. Deus nos ordena a pedir perdão também, para que sejamos o quê? Pessoas livres. Pessoas livres. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu conheço a verdade a respeito do que é o perdão, o que está embutido no perdão, né? O resultado do perdão, tá? Eu não tenho o perdão como uma condicional, mas como uma ordem de Deus. Porque se eu aplicar esta verdade na minha vida, esta palavra de Deus, que é Jesus,
Jesus é o verbo, Jesus é conhecido como a palavra. No versículo 36 do capítulo 8 de São João vai dizer: se pois o Filho vos libertar. Quem que é o Filho? É Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Se pois a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se eu entender que eu tenho que liberar perdão, que eu tenho que pedir perdão, receber perdão, querido, nós somos livres. Jesus, querido, ele deixou bem claro, na oração que ele estava ensinando o povo ali na oração, no sermão da montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando ele está ensinando esse povo a orar, ele diz assim, perdoa-nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está partindo de um princípio que nós entendemos e liberamos perdão, porque nós vemos que neste versículo Jesus está ensinando que não se trata apenas de nós recebermos o perdão, mas de liberar o perdão para aqueles que nos magoou, para aquele que nos ofendeu. Eu sei que você sabe que nós somos um ser social e que precisamos de nos relacionar. E nos relacionamos, com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os companheiros de trabalho. E com certeza é possível que em algum momento da nossa vida possa ocorrer um desentendimento com esse ou com aquela pessoa. E quando ocorre um desentendimento com algum dos nossos relacionamentos, e normalmente nós nos sentimos ofendidos e reagimos. E quando reagimos, fazemos de forma errônea. Por quê? Nos apegamos à mágoa, nos apegamos à ofensa, nos apegamos à ferida, se tornamos vítima. E quando nós nos comportamos desta forma, corremos o risco de romper o nosso relacionamento com esta pessoa que nos ofendeu. E não é somente esse risco que corremos, não, de perder a amizade com esta pessoa, porque eu quero me afastar, eu não quero me relacionar, eu não quero conversar. Pois além de perder esse relacionamento, eu também, estou prejudicando o meu relacionamento com Deus. Com Deus. Veja bem, queridos, o perdão é um ato de obediência, à ordem divina. E a cura da minha alma é resultado de obedecer à ordem divina, de perdoar aquele que me ofendeu. Você pode perguntar para você mesmo, existe alguém em minha vida que eu não fui capaz de perdoar? Faça um exame, E a outra pergunta que você pode fazer para você mesmo é: como que a falta de perdão, a respeito dessa situação afetou a mim e o meu relacionamento com Deus e com as outras pessoas? Ou seja, a falta de liberar perdão nos torna pessoas amargas, pessoas ressentidas, E afeta a minha alma, Afeta o meu relacionamento com Deus e com as pessoas que estão em torno de mim, Querido, temos que entender que o perdão traz cura para a nossa alma. Quando nós, nos apegamos a ressentimento, estamos nos apegando à mágoa, estamos nos pegando à ofensa, estamos carregando uma mochila pesada, que nos cansa, que nos afadiga, Mas a verdade é, querido,
que o perdão nos liberta dessa mochila, né, que às vezes estamos carregando pesada nas nossas costas. E Paulo vai nos exortar, querido, em Efésios capítulo 4, no versículo 31 ao versículo 32. Ele fala assim, olha, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada dentro de vós. Antes, sede um para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se Deus fez isso conosco, nós podemos fazer isso com as outras pessoas, porque o primeiro a liberar perdão foi Deus. Então o perdão é divino. Nós estamos exercitando algo que é divino, né? Nós estamos recebendo perdão e liberando perdão, e perdão é divino. Querido, tente imaginar, né, uma tarde de um domingo muito gostoso, você saiu para passear, sentou à beira de um rio, ou de um mar, ou de um campo, mas não conseguiu, né, ver beleza nenhuma. Você não conseguiu, né, se envolver nesse clima, nesse ambiente, né, cheio de beleza. Por quê? A sua mente estava ocupada nas mágoas, né, nos ressentimentos, e o seu sentimento era um sentimento de raiva por todas essas dores que você estava sentindo. Mas isso é assim porque quando nós deixamos as feridas dominar os nossos pensamentos, nós perdemos a paz que Deus quer nos dar, que Deus quer nos restituir. Então, querido, o perdão é a chave para que essa paz possa se estabelecer sobre mim ou em mim, né? Quando nós deixamos de lado os ressentimentos e permitimos que Deus cure a nossa alma, trata a nossa alma, nós, querido, nós vamos nos tornar com certeza uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa, né, diferente, tá? Então entenda o seguinte, querido. Olha, nós vivemos, né, em meio de grupos e muitas das vezes podemos viver, melhor dizendo, tensão familiares, tensão entre vizinhos, tensão entre companheiros de trabalho, e às vezes essas tensões, ela dura anos, né? Um longo tempo. Mas entenda uma coisa, pensa numa coisa. O que aconteceria se nós tivéssemos decidido a pedir perdão ou a liberar perdão, né? Olha, o quanto que a nossa vida seria impactada, né, por esse relacionamento restaurado, o quanto que ele não teria produzido, né, nas nossas vidas de alegria, né? Porque nós perdoamos lá atrás, nós não passamos anos debaixo dessa tensão. Queridos, perdoar não é fácil, mas é possível com Deus. Eu sei que pode parecer impossível perdoar, tá? Existem feridas profundas, traição que não são facilmente esquecidas. E perdão não é esquecer, tá? Mas eu quero te lembrar uma coisa, eu quero te lembrar algo. Deus lhe dá força para perdoar quando a gente busca a presença de Deus mediante essas situações. Pois o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, vai dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Então é Deus que me dá força diante de todas as coisas. Então quando eu busco a Deus, Ele me dá força para
perdoar, para perdoar. Olha, Billy Graham, o grande evangelista que já descansou no Senhor, ele disse uma vez que o perdão é uma chave que abre a porta do rancor, que abre a porta do ódio, que abre a porta do ressentimento para sair das nossas vidas. Então, querido, Deus nos dá força para abrir essas portas e nos libertar do peso, da mágoa, do ressentimento, da ofensa e nos fazer livre. Eu quero que você entenda que você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Ele está dando para você capacidade de perdoar, mesmo quando parece impossível. Querido, então, quando nós podemos começar a perdoar, Pastor Antônio? Eu creio que você pode começar a perdoar hoje, agora. O primeiro passo é você orar por esta pessoa que te ofendeu, que te machucou, essa pessoa, que te magoou. Comece a orar por ela. Você viveu essa experiência, você sabe o nome dela, você sabe o que se passou, começa a orar por ela. É difícil, mas quando oramos, Deus começa a transformar, começa a moldar o meu coração, o nosso coração quando nós oramos, tá? Em segundo lugar, querido, você tem que lembrar de uma coisa, de como Deus te perdoou, tá? O apóstolo Paulo, vai nos informar que nós devemos, ali em Colossenses capítulo 3, versículo 13, devemos suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, você tem que entender, você tem que compreender, você tem que trazer a memória, lembrar como Deus te perdoou e assim você também fazer também. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13, na parte final. Vamos dar um passo de fé. Às vezes, o primeiro passo para o perdão é simplesmente decidir deixar de lado a ferida, tirar o olho dessa ferida e colocar ela na mão de Deus, tá? Nem sempre será um processo rápido, pode ficar tranquilo. Mas se nós confiarmos em Deus, nós veremos os nossos fardos sendo tirados das nossas costas, O peso das nossas costas sendo retirado. Então, querido, tá? O perdão não é apenas um mandamento de Deus, mas o perdão é um dom, libertador para a minha alma. É um dom curador para a minha alma. Talvez hoje você possa estar carregando uma ferida profunda, algo que você não foi capaz de liberar, de deixar ir, Mas eu quero te convidar, a buscar a presença de Deus e pedir a esse Deus a força para você poder liberar perdão, para você poder receber perdão. Deus quer nos curar, mas eu e você, tá? Temos que entender que essa cura, ela começa quando nós tomamos a decisão de começarmos a perdoar. Quando nós fazemos a escolha de liberar perdão àquelas pessoas que nos ofenderam. Querido, se lembre de que ao perdoar você não apenas
está libertando a outra pessoa, mas estamos libertando a nós mesmos. Deixa Deus fazer o trabalho em seu coração e experimente a paz que só Deus pode te dar, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse meu irmão, ó Deus, que ouviu esta palavra e que tomou a decisão de liberar perdão. Deus, dá força para ele. Dá força para ele, Senhor, para que ele possa usar essa chave que abre as portas da mágoa, do ressentimento, da dor, Senhor. Use esse bálsamo que cura esta ferida. Em nome de Jesus é que nós oramos, papai querido, e profetizamos sobre esta vida. Cura, liberdade, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Um beijo no teu coração. Medite nessa palavra. Qualquer dúvida, nos procure. Entre em contato. Em nome de Jesus. Amém, amém.